Bom, pessoal, vamos lá para a correção da prova de farmacotécnica e cosmetologia. Então, nós temos aqui a prova que aconteceu no dia 7 de abril e temos aqui as questões. Então, temos na questão 1 aí, de acordo com a farmacopeia brasileira, forma farmacêutica define-se por estado final de apresentação dos princípios ativos farmacêuticos após uma ou mais operações farmacêuticas executadas com a adição ou não de excipientes apropriados, a fim de facilitar a sua utilização e obter o efeito terapêutico desejado, com características apropriadas a uma determinada via de administração. Eu tenho algumas afirmações que devem ser julgadas se verdadeiras ou falsas. Na afirmação 1 eu tenho: soluções são formas farmacêuticas líquidas de aspecto límpido, resultantes da dissolução de um ou mais fármacos soluto em um ou mais líquidos solvente, formando uma mistura homogênea. Essa é uma afirmação verdadeira. Emulsões são formas farmacêuticas semissólidas ou líquidas formadas por uma fase lipofílica e outra aquosa, podendo conter um ou mais princípios ativos dispersos. Também é uma informação verdadeira. No item 3, nós temos: comprimidos são formas farmacêuticas sólidas em que os princípios ativos e ou excipientes estão em um invólucro solúvel de tamanho variável e, na maioria das vezes, feito à base de gelatina. Representam 50% das formulações de uma farmácia de manipulação. Essa afirmação ela é falsa, porque essa descrição que nós temos aqui no item 3 não corresponde aos comprimidos, ela corresponde à forma farmacêutica de cápsulas. Lembrando aí que nas farmácias de manipulação são as cápsulas as principais formas farmacêuticas manipuladas. E no item 4 nós temos suspensões, que são formas farmacêuticas líquidas que contêm um sólido insolúvel dividido finamente, disperso em um veículo. O sólido é considerado a fase dispersa ou interna e o veículo a fase dispersante ou externa. E aqui nós temos então a alternativa A, que corresponde à resposta correta, em que o item 1 e 2 e 4 são verdadeiros. Apenas 1, 2 e 4 estão corretas. Alternativa A. Na questão 2, nós temos o seguinte enunciado: as soluções são preparadas nas farmácias tanto para dispensação, xaropes, elixires, colutórios, por exemplo, quanto para uso interno. Soluções de ácido cítrico a 25% ou 50%, solução de trietanolamina a 50%, por exemplo. No preparo de soluções, vários aspectos são importantes no processo. Uma farmacêutica precisa preparar uma solução de substância X e deseja acelerar o processo, sem prejudicar a formulação final. Para isso, ela dispõe das seguintes informações a respeito da substância X. Degrada em pH acima de 11 em 85 graus Celsius. Sofre mudança de conformação. No fornecedor A, ela tem uma partícula de tamanho de 375 milímetros e no fornecedor B a partícula tem 575 milímetros. Abaixo nós temos também um gráfico de solubilidade da substância X versus a temperatura. Então percebemos que a solubilidade da substância X ela aumenta com o aumento da temperatura. Então, percebemos aqui que conforme aumenta a temperatura, a solubilidade também aumenta. E o outro gráfico logo abaixo, nós temos a solubilidade da substância X versus
o pH. Então nós temos que a solubilidade da substância X também aumenta com o aumento do pH. Então temos aqui este segundo gráfico, essa segunda figura. Então vamos lá para as alternativas que a gente tem, né? Considerando essas informações apresentadas, eu tenho que escolher a alternativa que atende melhor a necessidade da farmacêutica. Então temos aqui, utilizar a substância X do fornecedor A, porque é a que tem tamanho de partícula menor, aquecer a preparação em temperatura menor do que 60 graus centígrados Celsius, porque acima de 85 ela sofre mudança de conformação, e manter o pH abaixo de 9, porque ele degrada acima de 11. Nessa questão, houve até algum questionamento a respeito da possível alternativa C também atender aos critérios aí, né? Já que foi questionado que se uma temperatura é abaixo de 90 graus, pode ser qualquer temperatura abaixo de 90 graus, pode ser abaixo de 60, abaixo de 85. No entanto, essa alternativa ela permite que você utilize temperaturas acima de 85 graus, que vai fazer com que haja a degradação, haja a mudança de conformação. Dessa forma, comparativamente, eu tenho a alternativa C e a alternativa A, e nesta questão fica claro aqui que ele pede a melhor, que atende melhor a necessidade da farmacêutica. Então, comparativamente, a alternativa A, aí, que trabalha com a temperatura menor, vai corresponder à alternativa correta, porque atende melhor a necessidade da farmacêutica, nesse caso em questão. Vamos para a questão 3. De acordo com a RDC número 67/2007, a Anvisa, a manipulação é um conjunto de operações farmacotécnicas com a finalidade de elaborar preparações magistrais e oficinais e fracionar especialidades farmacêuticas para uso humano e boas práticas de manipulação em farmácia. Um conjunto de medidas que visam assegurar que os produtos manipulados sejam consistentemente manipulados e controlados com padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido e requerido na prescrição. Analise o fluxograma de produção abaixo e escolha a alternativa que preenche as lacunas adequadamente. Então nós temos aqui, nesse caso, este fluxograma aqui, que é o fluxograma de produção de medicamentos. Começando aqui com o recebimento de insumos, temos uma lacuna, depois análise, aprovação, separação, outra lacuna, manipulação, outras duas lacunas, embalagem, atendimento e chegada ao consumidor final. Então aqui nós temos que, para essa alternativa, melhor, para essa questão, a alternativa que vai preencher adequadamente essas lacunas é a que contém os termos amostragem, pesagem, análise e aprovação. Então temos aqui recebimentos de insumo, amostragem, análise, aprovação, separação, pesagem, depois da separação aqui a pesagem, depois da manipulação outra análise aqui, a aprovação e por fim temos todas as lacunas preenchidas aí. Na questão 4, nós temos seguinte enunciado: recipientes ou adjuvantes são substâncias químicas que não possuem ação farmacológica, porém garantem a ação terapêutica e melhoram o desempenho do medicamento. A escolha de um determinado recipiente deverá levar em consideração o melhor desempenho da formulação,
o melhor processo de produção e o custo adequado. Considerando a definição acima, as aplicações práticas de recipientes ou adjuvantes nas formulações e as seguintes afirmações, escolha a alternativa correta. Então temos aqui algumas afirmações e depois eu quero saber quais são verdadeiras e quais são falsas. Então tem aqui 1. Antioxidantes têm a função de evitar a oxidação do princípio ativo ou da formulação. Podem atuar por 3 mecanismos diferentes, interrompendo a formulação de radicais livres, reduzindo as espécies oxidadas ou não permitindo a oxidação. Alternativa 2. Emulsificantes têm a função de estabilizar as emulsões, ou seja, permitir que um líquido fique disperso em outro, no qual é imiscível. Reduzem a tensão superficial entre duas fases de polaridade diferente. E, por fim, edulcorantes evitam a proliferação de micro-organismos em geral, como bactérias e fungos. Nesse caso, a alternativa, o item 3 é um item que é falso, pois essa descrição ela corresponde não aos edulcorantes, mas sim aos conservantes, que evitam a proliferação de micro-organismos em geral, como bactérias e fungos. Edulcorantes são os famosos adoçantes, né? Eles servem para produzir ou fornecer um sabor adocicado às formulações. Dessa forma, a alternativa correta nessa questão é aquela que tem apenas o item 1 e 2 corretos. Questão número 5. Na manipulação de emulsões líquidas, sempre utilizaremos um agente emulsificante, que tem a função de transformar em gotículas um líquido para que se disperse num outro, no qual é imiscível, e de diminuir a tensão superficial entre eles. As emulsões podem ser de água em óleo, A/O, e óleo em água, O/A. Os tensoativos podem ser classificados em função da sua composição hidrofílica e lipofílica, representado pelo equilíbrio hidrofílico-lipofílico EHL. Aqui nós temos uma tabela de EHL e as funções ou aplicações dos tensoativos que possuem essa faixa de EHL. Então percebemos aí que temos emulsificantes na faixa GHL entre 3 a 6, que produzem emulsões do tipo água em óleo, e emulsificantes na faixa do EHL entre 8 a 18, que produzem emulsões óleo em água. Então aqui a gente tem, além de outras funções aqui, dos tensoativos que são descritas nessa tabela. Então temos, seguindo na questão, considerando essas informações, para se produzir uma emulsão com fase interna hidrofílica e fase externa lipofílica, é necessário utilizar um tensoativo com qual faixa de EHL? Então ele pergunta aqui, uma emulsão com uma fase interna hidrofílica, ou seja, eu quero uma emulsão que seja água com a fase externa lipofílica, água em óleo. Então, observando aqui a tabela logo acima, emulsificantes do tipo água em óleo são obtidos com um EHL na faixa entre 3 e 6, correspondendo à questão A com a resposta correta. Na questão 6, a primeira das questões discursivas, né? A gente tem uma formulação em que você deve produzir aí uma quantidade de produto a partir da fórmula que nós temos apresentado logo abaixo.
Então aqui eu tenho, a partir da fórmula a seguir, calcule as quantidades necessárias para produzir 225 gramas de produto. Então, utilizando aí uma calculadora, vocês iam fazer o seguinte. Eu tenho aqui 8% de 225, eu tenho que fazer aqui, ó, se eu fizer aqui nessa calculadora aqui, 8 e clicar em porcento, o que ele faz? Ele dá um erro aqui, porque ele pega o número que tem aqui primeiro e calcula a porcentagem. Então, fala aqui 8% do número que estava antes, ou seja, 0. Então, 8% de 0 é 0. Logo, para eu conseguir usar essa calculadora de forma adequada, eu tenho que inverter a ordem dos produtos aí. Então, eu tenho que fazer 225 vezes 8%. Que agora ele calculou aqui 8%, 0,08, dão igual aqui. Então, Polavax vai ser 18 gramas. Sequencialmente, eu tenho aqui 225 vezes 4%, vai dar 9 gramas. Eu tenho 225 vezes 2%, vai dar 4,5 gramas. Propileno glicol, 225 vezes 5% é igual a 11,25 gramas. Nipagin, 225 vezes 0,15% vai dar 0,337 gramas, ou seja, 337,5 miligramas. Nipazol, 225 vezes 0,05% vai dar 112,5 miligramas, ou 0,1125 gramas, né? E a água destilada vai dar QSP para 225 gramas. Bem tranquilo. Então aqui também houve o questionamento de que quando eu expliquei você precisava apenas fazer 8 vezes, por exemplo, 8%, né? 8% vezes qual que é a quantidade. E aí a pessoa percebeu que estava dando erro aqui. Isso faz parte da preparação que você tem que ter para a prova, né? Se você vai usar um equipamento, você tem que saber utilizá-lo, você tem que saber como operar aquele equipamento. Vocês vão perceber que quando essa conta é feita no celular, ele já trabalha diferente, ele consegue fazer. Quando eu coloco lá 8%, ele já faz esse cálculo automaticamente, ele já calcula 8%, ele põe é igual a 0,08 e aí ele multiplica pelo valor seguinte. Então aqui foi uma falha de não conhecer o equipamento que vocês estão operando. De toda forma, os valores que você tem que encontrar aqui nesse cálculo, nessa resposta, devem ser coerentes. Logo porque você vai preparar 225 gramas de produto. Então, você não pode achar um valor que a soma que dê um valor muito discrepante disso ou coisa do tipo. Bom, então vamos lá para a questão número 7. A questão 7 tem o seguinte enunciado. A pesagem de princípios ativos ou recipientes deve ser cercada de procedimentos que garantam a proporção correta do fármaco no medicamento, garantindo assim a dose e a sua eficácia.
Os procedimentos de pesagem são garantidos toda vez que você observa vários detalhes. Considere a seguinte situação. Um estagiário, ao realizar o procedimento de pesagem de 24,5 gramas de uma substância S, utilizou como recipiente para condicionamento um grau de porcelana e uma balança analítica eletrônica B1 com 3 casas decimais após a vírgula. A balança foi ligada e utilizada imediatamente. No laboratório havia, aqui tem um erro de português, havia não tem plural nesse caso, havia disponíveis ainda recipientes plásticos para pesagem e uma balança semi-analítica B2 com 2 casas decimais após a vírgula. Então nós temos aqui as figuras, as fotos das duas balanças, né? A balança analítica, que pesa um peso máximo de 512 gramas e mínimo de 0,02 gramas, e a balança semi-analítica, que pesa um peso máximo de 3.310 gramas e mínimo de 0,5 gramas. A partir disso, discuta pontos que podem prejudicar o processo de pesagem e sugira um procedimento mais adequado. Bom, vamos lá. Aqui, o que nós podemos observar? Se a gente for considerar aqui o que o estagiário fez, ele pegou e ia pesar uma quantidade de 24,5 gramas de uma determinada substância. Então, se ele vai pesar essa substância, ele poderia usar qualquer uma das duas balanças, é tranquilo. Todas as duas têm uma faixa de trabalho aí que corresponde a essa massa. Então, isso não seria um problema a princípio. Só que começa um problema aqui quando ele usa o grau de porcelana, né? O grau de porcelana é um instrumental que é pesado. Aqui até faltou um dado aqui, foi o peso desse grau de porcelana aqui que eu ia colocar para vocês e acabei não colocando. Esse grau de porcelana ele pesa mais de 500 gramas, na verdade. Então ele vai ultrapassar aqui, ó, ele pode ultrapassar o limite da balança semi-analítica. Então, esse peso excessivo do grau de porcelana pode causar um dano ao mecanismo de pesagem da balança analítica. Então, caso ele optasse por utilizar o grau de porcelana, era melhor que ele utilizasse a balança semi-analítica, que aí ela está com um peso máximo suportado dentro aí de uma margem de segurança para não causar dano ao equipamento. Ou então ele poderia optar por usar o recipiente plástico aqui, que vocês já estão até acostumados a usar, e utilizar esse recipiente em qualquer uma das duas balanças. Seguindo aqui com o procedimento que o estagiário fez, o que temos aqui ainda além disso? Ele diz que a balança foi ligada e utilizada imediatamente. Há uma recomendação de que as balanças eletrônicas, elas devem ser ligadas com um intervalo mínimo de meia hora antes do uso, para que os componentes eletrônicos eles se estabilizem e possam então trabalhar com o menor índice de erro aí possível. Além disso, o estagiário ele também deveria ter verificado o nivelamento da balança antes do uso. Também é um procedimento que vocês viram lá nas práticas e que seria adequado que vocês descrevessem aqui nesse processo. Também poderia ser feito a calibração diária desse equipamento, em que você utiliza um peso padrão ali para fazer a referência se aquele peso está correto ou não. Se a balança está trabalhando nas faixas de trabalho
adequadas. Esse procedimento esse procedimento de calibração com o uso de pesos padrão e tudo mais, eu não cobraria tão rigorosamente. É ideal que vocês coloquem, né? Tem lá na literatura essa descrição, mas eu não vou cobrar tão rigorosamente porque a gente acabou não fazendo esse tipo de procedimento na prática, né? Então fica como um adicional aí nesse caso. Então dessa forma aí, se o estudante falasse a respeito de qual melhor balança utilizar, considerando aí qual balança e qual recipiente utilizar, considerando os limites de cada tipo de balança, o peso desses recipientes e também a questão de aguardar o tempo da balança estabilizar e fazer o nivelamento da balança, seria considerada aí uma questão com a resposta correta. Ok? Qualquer dúvida a respeito das correções dessa prova serão sanadas aí no encontro que a gente vai ter presencial na próxima aula, em que vai ser feita a vista de provas. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e nos vemos na aula.